Compreender os nossos antepassados e as antigas civilizações que povoaram a Terra não é nada fácil. E quando temos a impressão de que já sabemos tudo sobre uma determinada civilização, aparecem novas descobertas arqueológicas que provam que ainda sabemos muito pouco sobre esses povos. E no vídeo de hoje fizemos uma lista com as 6 descobertas arqueológicas que mudaram a história. Adaga extraterrestre. A descoberta da tumba faraônica do rei Tutankhamon foi feita por Howard Carter e George Herbert em 1922. Ainda é um dos maiores feitos da história da arqueologia. A tumba estava intacta, escondida em ruínas de um alojamento de trabalhadores no Vale dos Reis do Egito. Essa descoberta iniciou uma egitomania. Foi a época de maior interesse arqueológico pelo Egito Antigo, que passou a ser parte da cultura popular. A tumba tinha cerca de 5.400 itens, incluindo milhares de antiguidades que levaram quase 10 anos para serem catalogadas, incluindo uma pequena adaga ornamentada que pertenceu ao rei. Acontece que a lâmina dessa adaga, que estava enterrada junto com a múmia, parecia ser feita de um material no qual os pesquisadores ainda não conheciam. A lâmina da adaga não havia se enferrujado, mesmo depois de 3.300 anos. Em 2016, os avanços tecnológicos permitiram uma nova análise do objeto usando um espectrômetro de fluorescência de raios-x, que revelou que o material usado era de origem extraterrestre. Os altos níveis de cobalto e níquel eram iguais aos de meteoritos recuperados do Mar Morto e eram semelhantes aos traços de outros artefatos de ferro egípcios testados em 2013. Os resultados indicaram que os antigos artesãos eram muito mais avançados do que pensávamos. Eles provavelmente procuravam meteoritos para fundi-los em ferro quase 2.000 anos antes de que a tecnologia do minério de ferro se espalhasse pelo mundo. O Homem de Piltdown. Essa descoberta é incrível por diversos motivos bastante questionáveis. Em 1912, um arqueólogo amador chamado Charles Dawson encontrou algo com o potencial de mudar tudo o que sabíamos sobre a evolução humana. Depois de descobrir um fragmento de crânio humano em poços perto da vila de Piltdown, em Sussex, na Inglaterra, Dawson entrou em contato com Arthur Smith Woodward, um pesquisador de geologia, e os dois começaram a cavar na área. Pouco tempo depois, eles anunciaram que haviam encontrado um conjunto de dentes, um osso da mandíbula e mais fragmentos ósseos, juntamente com ferramentas primitivas. E segundo os pesquisadores, esse descobrimento seria a evidência de que outra espécie humana havia habitado a Terra. Naquela época, as evidências para a noção correta de que os humanos evoluíram na África estavam começando a ganhar força. E o Homem de Piltdown oferecia uma alternativa conveniente e viável para membros da comunidade científica britânica que negavam suas origens africanas. Na década de 1930, foram descobertos outros restos do início da espécie Homo erectus na África e a descoberta de Dawson se tornou um pouco estranha, mas a crença no Homem de Piltdown continuou. Eventualmente, em 1949, os avanços tecnológicos permitiram que os restos fossem reexaminados com mais precisão e descobriram que o crânio tinha somente 600 anos de idade, tendo sido envelhecido intencionalmente com tinta, enquanto os dentes e o maxilar pertenciam, na verdade, a um chimpanzé, o que por muito tempo foi considerado a prova de que os europeus evoluíram de maneira diferente, foi, na verdade, uma fraude científica, sendo um desserviço à história ao confundir as pesquisas sobre a evolução humana por 4 décadas. Gatos domesticados. Pode não parecer algo tão importante, mas a discussão sobre como cães e gatos foram domesticados ao longo do tempo é algo que sempre intrigou os cientistas. A evidência mais antiga de gatos domésticos existia em representações da arte egípcia antiga, que remontam a cerca de 4.000 anos. Mas uma nova descoberta na China em 2001 aumentou nossa compreensão sobre a companhia dos felinos.
Arqueólogos encontraram restos de gatos na província de Shanxi, no norte da China, que datam entre 5.500 anos e 3.500 anos antes de Cristo, sugerindo que a domesticação ocorreu primeiro na Ásia. Os cientistas examinaram as mandíbulas de 5 gatos encontrados na área que pertenciam a uma genética distante do gato selvagem ocidental, conhecido como gato leopardo. Como os restos estavam fora dos padrões de gatos selvagens, a pesquisa concluiu que os felinos eram atraídos para regiões agrícolas, onde existiam roedores aos montes. Essa nova evidência desmentiu a noção de que os primeiros gatos foram domesticados no Egito Antigo e se espalharam gradualmente para a Ásia e outros continentes. Na verdade, esses gatos aparentemente foram domesticados quando começaram a desenvolver uma proximidade com os trabalhadores rurais devido ao seu relacionamento mutuamente benéfico. E o resto é história. Ah, não esquece do mega like, hein? Rei Ricardo III. Apesar de ter sido mantido vivo pelo folclore inglês, o local do enterro do rei maníaco da Inglaterra, o rei Ricardo III, sempre foi um mistério, com relatos populares afirmando até mesmo que seu corpo tinha sido desenterrado e jogado no rio Soar em algum momento do século XVI. Mas em 2012, uma equipe da Universidade de Leicester liderou uma expedição arqueológica para encontrar o local de descanso final do rei. Usando mapas históricos, eles localizaram o terreno do convento perdido de Greyfriars, que estava abaixo do estacionamento do concelho da cidade de Leicester. Eles acreditavam que Ricardo estava enterrado ali e começaram a escavar. Pouco mais de 6 horas depois, descobriram um osso de perna humano que os levaria aos restos de batalha do rei Ricardo III, embora ele não tenha sido identificado oficialmente até 6 meses depois. Os restos foram comparados com relatos históricos da idade, tamanho e forma corporal do rei, enquanto a datação por radiocarbono confirmou sua data de morte. E, finalmente, o DNA foi comparado aos descendentes sobreviventes na linhagem. A descoberta foi fundamental para desmascarar os mitos que cercavam a morte de Ricardo, que muitas vezes eram aceitas como fato, mas um dos mitos acabou se confirmando. A partir da curvatura de sua coluna, sabemos que o retrato popular do rei Corcunda é bastante real. A Caverna Victoria. Essa caverna em Yorkshire Dales, na Inglaterra, pode parecer uma caverna qualquer, mas é conhecida agora como a caverna que mudou a história do país. Em 1837, Michael Horner seguiu seu cão até uma pequena abertura enquanto passeava, levando ele a uma caverna cheia de objetos romanos. Semanas depois, o homem voltou ao local e acabou descobrindo uma grande câmara, a qual Jackson escavou de forma amadora e independente por mais de 3 anos. Em 1840, ele tinha encontrado tantas coisas que acabou entrando em contato com um especialista em história romana chamado Charles Roach Smith. E eles acabaram descobrindo um incrível maxilar de hiena muito antigo. A caverna provocou um súbito fascínio pela história humana e animal, e nos 30 anos seguintes rendeu diversos fósseis de animais exóticos, como hipopótamos, rinocerontes, elefantes e hienas malhadas que viveram na região há mais de 130 mil anos, quando o clima era significativamente mais quente. Em 1870, Charles Darwin chegou a visitar a Caverna Victoria em busca de evidências para apoiar sua teoria da evolução. Outra camada de ossos datada no final da Era do Gelo, cerca de 15 mil anos atrás, continha uma ponta de lança, que é hoje a evidência mais antiga de que os seres humanos chegaram ao norte da Inglaterra depois que as geleiras derreteram. Essa caverna é um verdadeiro tesouro da história. Bunker da Segunda Guerra Mundial. Um bunker nazista enorme de 10 quartos e 3 andares foi escavado na Holanda. Para ver esse descobrimento e muitos outros, é só clicar no card ou no vídeo que está aparecendo em sua tela.